Olá, seja bem-vindo ao canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Montesquieu, um filósofo francês que viveu entre o século XVII e o século XVIII. Montesquieu é um conhecido filósofo iluminista por defender os tipos de governo mais puxado para o republicano e também por defender leis positivas. Montesquieu, que viveu ali na França, onde reinava uma monarquia absolutista, muito mais do que os outros lugares da Europa, como por exemplo Inglaterra, começou a basear as suas ideias e a perceber que o mundo estava mudando e que seria necessário mudar também as concepções de leis, mudar também as concepções de governo. Então, com essa preocupação, Montesquieu vai fazer uma análise na sua obra do Espírito das Leis, comentando sobre tipos de governo, tipos de poderes, como devem ser aplicadas as leis e a questão da liberdade. Se você gosta de política, fica comigo aqui no canal que você vai aprender mais um pouquinho e vai perceber como Montesquieu foi importante para a política que nós conhecemos hoje. Hoje, tá? Então, vários conceitos colocados ali na obra de Montesquieu, do Espírito das Leis, você vai perceber que foi de grande ajuda para a nossa política e para a política mundial. Montesquieu vai defender primeiramente a questão do positivismo, ou seja, leis e sistemas de governos baseados na racionalidade humana, porque até então era de costume um sistema de governo baseado no direito divino de governar, onde o monarca tinha todos os direitos, o monarca era o soberano e as leis eram imutáveis e divinas. Ou seja, o que são leis imutáveis e divinas? Leis que são naturais, que já vêm de uma natureza divina e que não podem ser mudadas exatamente por essa natureza divina. Ok? Então é como se os governantes fossem intermediários entre Deus e o povo. Logo, essas leis não poderiam serem mudadas por conta disso. Montesquieu vai defender leis positivas. O que são leis positivas? Leis positivas e governos positivos são leis e governos baseados na racionalidade, no próprio humano, na convenção social, na convenção humana. Ou seja, eu mesmo, o povo, as pessoas, de uma certa forma, criam as suas leis, criam os seus sistemas de governos. Então, os sistemas de governos, aquela época que vivia Montesquieu, ele acreditava que não dava mais para ser baseado em sistemas imutáveis, em sistemas eternos, em direitos divinos, em monarquias divinas. Então, para iniciar, o Montesquieu vai falar em 3 tipos de governo: o governo republicano, o governo monárquico e o governo despótico. Quando a gente fala do governo despótico, o Montesquieu já entendia que o governo despótico é um tipo de governo já corrompido. Agora, o governo republicano e a monarquia daria para se estabelecer dentro de um sistema racional e dentro de um sistema positivo de leis e de divisão de poderes. Ele vai falar que dentro desses 3 tipos de governos, a gente tem 3 princípios fundamentais, 3 princípios de base, ou seja, 3 princípios que regem esses governos. No caso da república, né, o governo republicano, qual é o princípio que rege um governo republicano? É a virtude. Ou seja, aqui dá para a gente compreender bem no nosso sistema aqui no Brasil o que seria essa virtude. Quando nós vamos escolher os nossos governantes e os nossos representantes, a gente pensa em alguém que seja bom, que seja honesto, que não venha se corromper com o poder. Então, a gente arruma algumas qualidades para que esse governante tenha, né? Então, a gente observa as qualidades, boas qualidades, para escolhermos os nossos governantes, que seria, no caso, essa virtude de ser bom, de ser honesto, de não ser corrupto.
ok? No caso da monarquia, o monarca, ele já se sustenta no poder por um princípio de honra. Então, a honra é o princípio que rege uma monarquia. O monarca, ele tem que ser honrado pelos seus súditos. No caso do governo despótico, né, o déspota, ele só se mantém no poder, segundo Montesquieu, por conta do medo, porque as pessoas têm medo do déspota, então por conta disso ele se mantém no poder. Esses são os três princípios que regem esses três tipos de governo. Montesquieu vai falar também de três tipos de poderes. Esse nós conhecemos bem aqui no Brasil, é aplicado aqui, tá? Se iniciou lá com John Locke, que John Locke começou, né, o inglês John Locke, começou a falar da questão da divisão dos poderes e da importância da divisão dos poderes, mas ele ficou mais conhecido e mais bem trabalhado na obra de Montesquieu, tá? Então ele vai falar em três tipos de poderes também, três tipos de estados ou de governos e três tipos de poderes. No caso, três tipos de poderes. Quais são eles? Legislativo, judiciário e executivo. Aqui nós temos um exemplo bom. Quem seria aí o executivo? Aqueles que estão na administração, né? Os nossos governantes superiores, vamos dizer assim. O presidente da República, o governador do estado, o prefeito da sua cidade, ok? Esses estariam no poder executivo. Quem ficaria, então, no poder legislativo? Quem fica no poder legislativo são deputados, são vereadores, deputado federal, numa instância superior, na instância federal, deputado estadual e os nossos vereadores responsáveis pela criação de leis, falando de uma maneira bem simples. E o poder judiciário fica na mão dos juízes, né? Um exemplo, Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os juízes, eles têm a função de julgar, então eles fazem parte do sistema judiciário de poder. Qual que é a briga que existe hoje e que já existia lá atrás? É como colocar esses três poderes, um monitorando o outro, sem que um atravesse o poder do outro, sem que um comece a fazer aquilo que não tem que fazer e comece a ter um poder maior do que deveria. Porque, segundo Montesquieu, o poder, ele corrompe. Então, os poderes, eles devem ser monitorados. No caso dos três poderes, um deve monitorar o outro. Se você percebe que quem julga está criando leis ou que quem cria leis quer julgar, então não está certo. As coisas têm que ser encaixadas, têm que ser nos seus devidos lugares. Os três poderes devem se respeitar, ok? Para que não haja uma corrupção, para que o poder não venha a ser corrompido em alguma instância desses três poderes, ok? A questão do poder, leis baseadas no positivismo. Quando Montesquieu fala em relação às leis, ele acredita da seguinte forma: as leis elas devem garantir a liberdade. Porém, que liberdade é essa? É uma liberdade extrema? É uma liberdade plena? Não. A liberdade garantida pelas leis, ela não pode ser plena, porque toda vez que você exerce uma liberdade plena, você também pode estar tirando ou cerceando o direito de outra pessoa exercer a sua liberdade. Então, as leis elas devem ser criadas para que todos obedeçam, para que todos tenham uma certa liberdade. E essas leis, elas são positivas, ou seja, são convenção social, são os próprios homens que devem criar essas leis, elas não devem ser baseadas em princípios divinos. E um dos princípios aí que devem reger as leis é o lugar, a geografia, o espaço social, a cultura, porque os homens, quando eles criam leis baseados nessa geografia, no seu comércio, no seu ativismo social, na sua cultura, na sua tradição. Então, as leis elas devem obedecer a esses lugares, a esses locais. Uma lei que serve para um país, de repente, ela pode não servir para um outro país. Então, as leis devem ter esse equilíbrio,
essas leis devem ter essa racionalidade de respeito à cultura, respeito à sociedade, ok? E as leis devem ser obedecidas por todos, inclusive pelo governante. Era comum, na época de Montesquieu, lá na França, o governante ter todos os poderes, ser absoluto, ser soberano e não respeitar as leis. As leis só serviam para o povo. Então, o governante não obedecia a essas leis. E segundo Montesquieu, os governantes também devem obedecer às mesmas leis que os demais. Então, as leis devem servir para todos. Olhando por esse lado, a gente deve pensar o seguinte: deve existir leis específicas que servem só para um e não para outro cumprir? Não, tá? As leis, elas devem servir para todos. Todos nós devemos ser cumpridores das leis, para que, de fato, nós possamos exercer a nossa liberdade. Porque se leis começam a ser criadas para privilegiar um grupo ou outro grupo, um grupo ou outro vai ficar aquém, vai ficar abaixo dessas leis e vai ser prejudicado pelo privilégio de um outro grupo. Então, as leis devem sempre servir para todos, ela deve ser ampla, tá? Nesse sentido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhe, se inscrevam no canal, tá? E durante esses dias eu estou fazendo bastante aula falando sobre política, tá? Eu estou aí focando nos filósofos que falam sobre a política, né? Filosofia política. Pessoal, se vocês gostam de política, dá uma olhadinha nas videoaulas anteriores, que a gente vai estar falando lá sobre Aristóteles, Platão, que são lá da Grécia Antiga. Vou estar falando também dos três contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Maquiavel, que é muito importante para esse começo aí do pensamento racionalista, que é muito importante aí para o início, embora ele não faça parte do iluminismo, mas o Maquiavel, ele faz parte ali do embrião das ideias iluministas, ok? Dá uma olhadinha lá, assistam que vale a pena, tá? Muito obrigado por vocês estarem me seguindo aqui no canal. Um beijo para todo mundo, para todas as pessoas que estão aí comentando no canal. Agradeço muito, tá? Beijos!